Imagina você que está lá na Disney. Você vai andar 16 quilômetros no dia. 18 quilômetros, pode acontecer. Tem gente que tem o contador de passos, né? No telefone, que você vai ver lá tantos mil passos. Beleza. A musculatura, ela faz um inchaço também, que é um edema. E depois, se você vai para um cenário que é de dobrar as pernas e não se movimentar, que é na viagem de volta, que a gente quer aproveitar tudo, né? Quando tá lá, quer andar para tudo quanto é lado. Aí, quando você entra no repouso de novo, sem mobilização, afinal de contas, está todo mundo cansado. No dia que chega e nos 2, 3 dias posteriores, pode acontecer um inchaço que, de certa forma, é benigno. Por quê? Porque não é uma trombose. É só um inchaço que ele foi por causa de um tipo de inflamação que deu no músculo. Como se fosse Esperado. isso. É esperado. Seu músculo trabalhou, depois ele entra em relaxamento, ele chamou muita água. Pode acontecer e a pessoa ficar com a perna um pouquinho mais inchada. Dura 2, 3 dias. Okay. Isso aí é um evento conhecido para o viajante. Né? O conjunto de sinais e sintomas que a pessoa sente pode ser chamado de síndrome do viajante. No avião, ou quem for viajar de ônibus, né, um lugar mais longe, com família, etc., ou de carro também, sempre fazer pausas para movimentação e andar, deambular, ou mesmo ficar fazendo movimento de flexão com o tornozelo e a ponta dos pés também, porque a musculatura, ela está na batata da perna. Na panturrilha. Na panturrilha. Então, quanto mais a gente ativa isso daí, não deixa paradinho, menos sangue e líquido fica acumulado lá. Então, é bem comum nesses casos que a gente está conversando, desses inchaços, é o tornozelo e o dorso do pé ficarem inchadinhos. Não é lá em cima, porque lá em cima até tem pouco tecido de gordurinha, mas é no tornozelo e no dorso do pé, às vezes pertinho do tornozelo, né? Docinho ali do pé. Docinho do pé, né? Então, essa mesma movimentação de flexão dos pés protege tanto aquele assunto que eu falei que era benigno, né? Que é uma coisa fisiológica que pode acontecer, quanto o acúmulo durante muito tempo do sangue e o sangue talhando, o sangue formando um coágulo dentro de uma veia. Grande parte das vezes é numa veia da parte de dentro assim da panturrilha, ou uma veia que mora no músculo que faz o acelerado mesmo, tem um nome para isso daí, e às vezes é numa veia maior que mora atrás do joelho. Então, são esses 3 lugares principais aí. E o que causa? Essa dica da movimentação, ela serve muito para pós-operatório cirurgia plástica também. Né? Cirurgia plástica, a pessoa está lá, fez mama, ou fez abdominoplastia, e escultura e outras técnicas, a pessoa está ali nos primeiros dias, né? Sem fazer muita coisa, com receio ou com algum tipo de restrição mesmo. Então, o que ela pode, em qualquer momento? Flexão com a perna. Eu sempre falo isso aí com os pacientes, escrevo. Colocar alarme de hora em hora, das 7 às 19, para fazer flexão da perna. Porque a pessoa não esquece, o telefone vai estar do lado, né? Adorei aí isso. Escrevo isso aí como prescrição mesmo. Eu tive uma dor súbita. Muita dor na panturrilha. Na panturrilha. E é unilateral, né? A trombose, ela é unilateral. Então, assim, foi na panturrilha direita. Eu senti muita dor do nada. Eu acordei e não conseguia mais pisar. Falei, tem alguma coisa de errado. Só que eu tinha que trabalhar. E a gente negligencia nesses casos. Então, eu fui trabalhar, cheguei lá no hospital e muita dor. Era uma dor insuportável mesmo. E aí, eu tava de calça, não conseguia avaliar se estava inchada ou não. Aí, eu liguei pro meu colega, né, maravilhoso, e falei, doutor Sasso, eu estou com muita dor na panturrilha. Mas, assim, é uma dor muito forte mesmo. Ele falou, então, vem aqui, que eu vou te atender hoje mesmo, porque provavelmente é uma trombose. E aí, quando eu cheguei lá mancando, chorando de dor, que era uma dor insuportável. E aí ele falou, não, Thalia, você tá com sinais, você tá com rigidez de como é que fala? Rigidez da panturrilha mesmo, mas tem um nome, né?
inchada, né? Então tinha diferença do tamanho de uma panturrilha para outra e além da dor. Então ali foi fechado o diagnóstico. Ele fez um ultrassom Doppler no mesmo momento, confirmou o trombo e não era um trombo pequeno, era um trombo grande, né? E a gente teve que tratar, não teve jeito. Tinha até uma viagem para o exterior, lembra? Próxima. Eu acho que era uma coisa de 2 semanas depois do diagnóstico. Nossa. E teve que cancelar. E o legal foi que com o laudo dele, eu apresentei para a companhia aérea, para os hotéis, e nenhum deles questionaram nada. Eles devolveram o dinheiro da mesma forma, porque é um risco você pegar um avião com trombose ou tratando uma trombose, esse trombo pode se deslocar para outro local, causar um infarto, causar um AVC. Esse é o motivo que a gente faz a indicação do tratamento, para que não haja sequelas e também um coágulo mais fresco saia do lugar onde ele estava e viaje para o pulmão, viaje para outros lugares. Que aí é o grande risco, né? Esse é um dos riscos bem grandões. Isso que chama embolia? Então, assim, a prevenção dos eventos pós-trombóticos, as síndromes pós-trombose e o risco de embolia são os 2 motivos principais que justificam a prescrição de um remédio anticoagulante. Isso. Que permite que o seu próprio organismo dissolva o coágulo. Quem dita praticamente todos esses eventos de varizes é o DNA. Tá? Então, o DNA, uma herança genética, então. É uma herança genética autossômica dominante. Então, ela veio de cima e vai indo para baixo, e quando ela está presente, é ela mesma que manda. Ok. E aí, existem várias camadas de veias, vamos dizer assim, que podem estar acometidas. Pode ser a camada de veias que ficam pertinho da pele, outras veias que moram na gordurinha, outras veias que moram lá mais fundinho, outras veias que moram no músculo, né? Então, em algum lugar anatômico, essas veias vão apresentar defeitinhos ou defeitões. E isso é herdado do pai ou da mãe? Geralmente sim. Tá? Mas a pessoa também pode incrementar. Como assim, Gustavo? As pessoas que têm o IMC desproporcional, tá? O índice de massa corpórea. Mais conhecido como obesidade. Né? Pessoa que é sedentária absoluta, a pessoa que já teve uma trombose prévia, pessoa que fica em pé durante muito tempo, exemplo, pessoas que trabalham com cozinha. Com vendas. Pessoas que trabalham em plantões noturnos. Plantões. Sabe? Então, isso aí a gente vai incrementando. Cirurgião, né? Fica muito tempo em neblina. Dermatologista. Então, tem para todo mundo, né? Tem varíola para todo mundo. Tem vários Quem tem mais de 40 anos já entra num fator de risco também. E mais do que 2, 3 filhos por assuntos hormonais. Então, os assuntos laborais, os hormonais, os hereditários são os principais fatores disso aí, os agentes disso aí. Entendi. Né? E aí vai depender de onde ela vai se manifestar. Então, existe um problema funcional que se manifesta em camadas diferentes, mais visíveis ou menos visíveis. Quanto menos visíveis, em veias maiores, mais alteração funcional. Por quê? Porque retém mais líquido. Retém mais sangue e deixa de drenar o líquido que fica nas pernas, que as veias maiores, elas funcionam levando o sangue para o coração. Se elas levam, mas não levam tão bem, ou se levam e devolvem para as pernas, aí é que vai ter lá na frente mais risco de trombose, ferida na perna, aquelas lesões mais pretinhas, ou pessoa que fica com coceira demais na perna, e varizes também. Então, geralmente, as veias mais rasinhas, se for só elas, não trazem um dano funcional. É mais um dano estético. É um dano visual, mas que também incomoda a quem chega até mim. Claro. Se um incomoda pelo que tem o aspecto visual estético, ou pelo que sente mais e vê menos, os dois são importantes. E aí a gente faz um mapeamento das veias, tanto essa análise visual, como o ultrassom, que é o Doppler. E a gente consegue listar aonde estão os problemas e como resolver.
essa veia está alterada, a gente resolve com a técnica tal. Essa veia está alterada, a gente resolve com a técnica tal. E a gente divide isso ao longo de um período de tratamento, né? Todas essas técnicas, geralmente são técnicas combinadas, né? Isso é muito relativo, Manu, tá? É o seguinte, eu vou falar de coisas práticas do consultório. Tá. Eu sempre brinco com a paciente assim, ó. Se ganhou na Mega Sena, não vai doer nada. Se chegou um boleto ontem, vai doer um pouquinho mais. Se o filho tem vestibular para fazer, vai doer um pouquinho mais. Se está no período perimenstrual, dói um pouquinho mais. Isso Então, em tudo. Os tratamentos são com laser e aplicações. Então, vai muito de paciente para paciente. Dizer que não incomoda não é interessante, porque a sensação de cada um vai ter que ser respeitada. Sim. Quando eu vou lá na porta do consultório para buscar a paciente, para recebê-la pessoalmente, que tem lá meu tapete vermelho, eu me realizo com aquele tapete. Eu acho Eu isso trago a máximo. paciente, eu puxo a cadeira para ela sentar, para conversar um pouco, né? Depois a troca de roupa e vem aqui para o lugar de tratamento. Isso aí eu vejo que traz muita paciente para perto de mim. E a calma, E a né? calma. Você se sente Acolhe, acolhida, né? exato. Você já chega ali com uma dor. Né? E a tolerância aos procedimentos, ela é praticamente total. Né? Não me lembro da última vez que a gente teve que parar por, olha, tá incomodando muito. Começa no WhatsApp, sabe? Eu treino muito as minhas funcionárias, muito mesmo. Todos os dias eu tô tendo reunião com elas. Eu de vez em quando pego, de vez em quando assim, toda semana eu pego o WhatsApp, olho cada conversa que tiveram com cada paciente. Se tiver 200 pacientes, eu vou em cada mensagem, olho onde a gente pode melhorar. Porque assim, eu acho que a experiência já começa no WhatsApp. Com certeza. Né? Então, assim, se o WhatsApp não tiver alguém ali preparado para receber aquele paciente, para acolher, ele não chega até mim. Então, assim, não adianta eu querer receber aquele paciente, ele tem uma triagem que é ali no WhatsApp, sabe? Então, esse treinamento tem que existir. E eu confesso que eu já calejei muito com esse atendimento ao WhatsApp. Então, hoje eu posso dizer que quando a gente vê alguns atendimentos, até quando eu vou marcar algumas consultas, assim, eu fico, assim, assustada com a forma que acontece esse atendimento no WhatsApp por parte de alguns profissionais. Vamos lá, menu, vamos me lembrar, assim, mas um menu onde a gente tem as opções de bebidas, de comidas. Tipo um cardápio. Um cardápio, um menu mesmo, onde o paciente escolhe. Depois ele vai lá, as meninas acompanham para fazer a higienização do rosto. Depois vai para a sala, que a gente fez exatamente, onde tira toda a maquiagem. E também, depois do procedimento, ela tem uns 200 protetores solares e dermocosméticos para provar ali também, para já sair Tem um cantinho específico sabendo pra ali, isso um lá. cantinho específico. Tudo lá, sim. Né? Tem a área da brinquedoteca, que foi algo que depois que eu me tornei mãe, eu vi que era necessário acolher melhor essas mães. Porque às vezes você não tem babá, você não tem rede de apoio, ou agendou um horário com a dermatologista e você tá com a sua criança ali. E do nada, a pessoa que ia ficar com aquela criança não pode mais ficar. Então eu falei assim, falei com o arquiteto, eu quero uma brinquedoteca colada com a minha sala. A porta tá aberta, a mãe tá ali fazendo procedimento, a criança tá ali brincando. Esse é outro diferencial que eu trago, né? Além da equipe multidisciplinar que a gente tem lá na clínica. Então, não sou só eu. Tem outra dermatologista, tem endócrino, tem nutrólogo, tem pediatra, tem psiquiatra, tem fisioterapeuta. E por aí vai. A gente fez uma clínica realmente que engloba várias especialidades. A flacidez, esse ano, tá assim, tá pegando. Porque, Por conta das canetas? Por conta, não das canetas, mas pelo emagrecimento acelerado, alcançado pelo Através uso das das canetas, medicações, sim. né? Então, assim, não são as canetas que fazem Claro. você ter a flacidez, né? De ter a flacidez. O emagrecimento rápido, né? Então, assim, se você também fechar a boca e emagrecer rápido, vai vir a Também. flacidez. E assim, esse ano, realmente, é a maior queixa que eu tô recebendo. Gosto muito de associar para tratamento corporal, no quesito flacidez, a gente tem algumas tecnologias e a gente também tem estímulo de colágeno injetável. Então, assim, das tecnologias, gosto de associar o Ultraform, que é o ultrassom macrofocado. Quando tem que queimar uma gordurinha, a gente já utiliza as ponteiras macrofocadas juntas.
Então a gente consegue fazer esse combinar, tratar a flacidez e queimar mais gordurinha. Aí, recentemente eu adquiri outra tecnologia que é a radiofrequência monopolar, se chama Coolphase. Ela é muito maravilhosa para esse tratamento das peles mais finas. Então, sabe quando você puxa a pelezinha assim, aí ela vem? Então, assim, ela é ótima para esses casos. Você associa, você traz uma textura melhor para a pele. Tecnologias associadas com bioestímulo de colágeno injetável é assim, é o padrão ouro. É o que a gente consegue fazer de melhor. Obviamente, em alguns casos, a gente vai associar alguns fios de PDO em algumas regiões específicas, por exemplo, ao redor do umbigo, quando tem uma flacidez. Aquele umbigo triste. Não adianta você estar feliz aqui, o umbigo tá triste. Você recuperar a firmeza dessa pele é um trabalho que ele é progressivo. Então, você associa, faz um tratamento hoje, tem condição de fazer outro? Vamos para o próximo passo. Tem condição de fazer outro? Vamos para o próximo passo. E a gente vai construindo aquela malha de colágeno novamente, devolvendo firmeza para a pele. Em relação a bumbum, eu gosto de fazer o preenchimento com ácido hialurônico. Né? Não é um procedimento definitivo e eu particularmente sou contra esses procedimentos que são definitivos. Tudo que é definitivo, existe um risco que também é definitivo. Né? Então, assim, se dá tudo certo, ótimo. Mas e se não deu? Você leva esse problema pro resto da vida. Nem pode usar mais, né? Algumas pessoas ainda utilizam. Então, assim, eu não sou a favor, gosto de fazer o que não é definitivo. Então, eu uso o ácido hialurônico corporal, que é válido reforçar que não é o mesmo da face. Importante. Nem fazia ideia. É o ácido hialurônico corporal. Então, ele foi mais feito para projetar o bumbum. E uma coisa que a minha experiência trouxe é não só empinar o bumbum com ácido hialurônico, mas também aquelas celulites mais profundas ou aquele buraquinho, aquela depressão, né, aqui que a gente tem na lateral, a gente consegue fazer ali o arredondadinho de novo. Toda vez que você tem um hematoma, você tem um pigmento ali, né? Então, você tem uma exposição solar direta ali, você tem uma chance de ter mais manchas, assim. Eu gosto de falar com as minhas pacientes quando faz preenchimento facial, ou faz um bioestímulo de colágeno injetável, ou faz um procedimento nas pernas. Eu sempre falo, tenta. São 7 dias, mais ou menos, no caso dos meus procedimentos de hematoma, se tiver. Porque na maioria dos casos nem tem, tá? A mão é leve. Modéstia baixa, a mão é leve. Mas, assim, quando tem, eu peço para evitar de ir para praia, de evitar de ir para piscina, né? Isso é muito importante, porque é pouco tempo, uma semaninha. Se for, fica ali com uma saída de praia, fica ali debaixo da sombrinha e passa o protetor solar. Mas, assim, o protetor solar, ele é fundamental, porque, assim, mesmo que você fique debaixo da sombra, mesmo que você tome alguns cuidados com a sua roupa, ainda assim, ele vai te proteger ainda mais para não pigmentar, sabe? Existe pouca diferença em relação à questão do FPS, menor, maior, né? A gente tem um FPS de 30 aí, que ele protege, digamos assim, 96%. O FPS de 90 protege 98,9%. Isso quer dizer de tempo. Então, o FPS é em relação ao tempo que você vai tomar o sol, que você demora para queimar a pele, do que se você não tivesse com protetor. Na dúvida, não sabe o que usar, usa acima de 50, usa acima de 60, garante ali, porque você vai demorar mais tempo para queimar do que se você tiver com FPS menor, sabe? E os tratamentos estéticos e os tratamentos de varizes, eu costumo dizer que são sequências de melhoras. Como assim? A gente vai fazendo o tratamento, a gente melhora um percentual a cada vinda do paciente. Sim. Então, ela escolheu a flacidez, depois melhora-se um outro aspecto da paciente, depois melhora-se um outro aspecto. Na cirurgia vascular, no tratamento de varizes também. Então, quando a gente faz os procedimentos, a gente tem uma quantidade muito grande de varizes que a gente vai eliminando a cada etapa de tratamento. Não vou fazer tratamento no final do ano por causa do sol. Então, a gente tem protetor solar, a gente tem técnicas de ultrassom que a gente vai direto na veia, só nela para fazer tratamento, obviamente, se cercando de medicações para não dar hematoma, de compressão para não ter hematoma, de técnicas que são mais avançadas, que deixam menos marcas, tudo em prol de
de oferecer um serviço com muita tecnologia, que é o que a gente faz. O que faz prevenir, vamos dizer, né, de alguma forma, a ocorrência de varizes? Atividade física. Se a atividade física, se o tônus muscular é bom, principalmente nos membros inferiores, a gente, vários pacientes têm, 40% inclusive, tem alteração de safena. Nós aqui, 4 de 10, eu vou achar alguma alteração na veia safena. Beleza. O que faz frear esse negócio aí? Que a pessoa não ter a manifestação funcional. A maior parte das vezes é o tônus muscular que bombeia o sangue para cima. Eu falo que... Meus filhos, a saudade que eu tenho deles quando eu saio de casa, né? Eu costumo dizer que eu fico igual Curupira. A cabeça para frente e a perna para trás, querendo voltar para casa, né? Eu acho que né, quem tem filhos tem essa sensação de chegar em casa, aquela gurizada começando a gritar, ir atrás de você e tal. E eu saio do elevador e já começo a assoviar. E a galera já sabe lá dentro. Aí, ele já vem para a porta, é bem legal. Nossa, legal, maravilhoso. Obrigada. Obrigado. Entrou nossa Tá nova pesado, hein, patrocinadora, inclusive. Olha, obrigada. Feche Vou no colocar aqui. útero. Colocar aqui na frente, é isso? Muito Tem lugares de colocar? É seu obrigada. agora. É seu, Obrigado. agora você pode colocar. Deixa eu deixar aqui no cantinho aqui.